Homossexualismo. É possível mudar? Sim. É um modo de vida escolhido. A pessoa não nasce homossexual. Ela escolhe ser homossexual depois de uma certa idade. Na tentativa de dar aparência de normalidade à sua condição sexual, os homossexuais de hoje trocaram o termo homossexualismo por homossexualidade. Mas o sufixo "dade" não combina com a condição homossexual. O sufixo "dade" indica qualidade ou estado nativo, que não se pode mudar, ao passo que o sufixo "ismo" indica estado vigente no momento, com início, podendo ter um posterior final. Não é uma condição natural de origem, portanto, o sufixo "dade", embora endossado por autoridades e até por religiosos, não está certo. Já o sufixo "ismo", que sempre foi usado, é o correto. A partir do momento em que uma pessoa, por vício adquirido na puberdade ou após ela, escolhe um modo de vida homossexual, passa a exercer o seu novo modo de vida ou sua condição a partir daquele momento, podendo, caso se deseje, colocar um final na condição. Que diz a lei de Deus e a lei dos homens? Vamos confrontar essas duas leis. Ao passo que a lei humana tende a considerar a condição homossexual do indivíduo como normal e até natural, a lei de Deus, escrita na sua palavra, a Bíblia, não a considera assim. De fato, até mesmo as igrejas, acompanhando a lei dos homens e não a lei de Deus, tendem a endossar o homossexualismo como normal e natural. Os homossexuais citam leis, convenções médicas e até interpretações de textos bíblicos por parte de líderes religiosos para se justificarem. Por exemplo, ultimamente se tem interpretado 1 João 4,9, que diz que devemos amar uns aos outros e que Deus ama a todos, como indicativo de que a prática homossexual também está incluída. Fosse assim, as práticas do adultério, da pedofilia, do uso de drogas e do roubo também deveriam ser aceitas. Todavia, querem separar o homossexualismo, condenado na Bíblia junto com esses outros pecados que já mencionei, de outras práticas. E por que fazem isso? Por causa da lei dos homens. Mas o que é legalizado juridicamente e apoiado por igrejas faz com que seja certo aos olhos de Deus? Não. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 está escrito claramente que, entre outros, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Algumas versões da Bíblia católica tentam amenizar o termo, substituindo-o por efeminados. Mas não quer dizer isso a mesma coisa? Caso a prática homossexual fosse aceita por Deus, aquele que a pratica teria esperança de salvação. Eles teriam parte no futuro reino de Deus. Mas não há na Bíblia, por mais que se queira interpretá-la a favor, nenhum indicativo de salvação para quem pratica o homossexualismo. Pelo contrário, há fortes e claros avisos de condenação. Nós não temos nenhum direito de odiar os homossexuais, ao passo que temos a obrigação de odiar o homossexualismo. Mas como isso é possível? Basta imaginar um pai que, por amor ao filho, o adverte contra fazer o que é errado. O pai ama o filho, mas odeia as coisas erradas que ele pode fazer. Em Hebreus 1,9 está escrito que o Senhor odiou o que é contra a lei. De qualquer forma, Jesus odiou o que
não quem é errado do ponto de vista da lei de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Temos que amar as pessoas ao passo que podemos odiar o que elas praticam. Como? Amamos a pessoa por lhe avisar do seu erro, segundo o ponto de vista de Deus na questão. Fazemos isso por lhes proporcionar a chance de salvação e odiamos o que ela pratica por não praticar a mesma coisa, dando-lhe o exemplo do que é correto. Não podemos nem tolerar o que ela faz de errado. Temos que avisá-la. Claro que a escolha final é da pessoa que está praticando o que é errado. Se ela realmente quiser, ela muda. Se tem dito que não se pode mudar nada no caso do homossexual. Não é isso o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, ela nos diz que podemos e devemos mudar qualquer condição em que estamos, se realmente quisermos ter o favor de Deus. No mesmo texto de 1 Coríntios 6, mencionado acima, no qual o apóstolo Paulo alista uma série de práticas condenáveis, nos diz também no versículo 11 que, no entanto, isso é o que alguns de vocês foram no passado, antes de se revestirem da nova personalidade cristã. Perceberam? No texto bíblico haviam homossexuais que foram homossexuais antes de se revestirem da personalidade cristã, ou seja, eles mudaram. Haviam pessoas desde a época de Paulo com fortes desejos homossexuais que, por amor a Deus, não se deixaram iludir pela lei dos homens. O homossexualismo, naquela época, era prática corriqueira no Império Romano, bem como em outras nações, endossada por lei e pelas religiões romanas. Tais pessoas que quiseram se tornar cristãs lutaram contra seus desejos carnais, a fim de serem aceitos por Deus e serem salvos. Precisamos nos lembrar que Sodoma e outras cidades foram destruídas no passado justamente por causa do grave pecado do homossexualismo. E tal destruição foi colocada diante de nós como um claro aviso. Mas nos dias atuais se tem tentado retirar ou minimizar o homossexualismo como causa da destruição de Sodoma. Mas as evidências são tão fortes que até mesmo o termo sodomia se refere inegavelmente à prática sexual homossexual. Por fim, a própria palavra de Deus desqualifica qualquer tentativa de reinterpretar o que houve, nos dizendo o motivo real da destruição de Sodoma e também de outras cidades. Em Judas 1,7 podemos ler: da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas também se entregaram à crassa imoralidade sexual e foram atrás de desejos carnais desnaturais. Elas estão diante de nós como exemplo de aviso por terem sofrido a punição judicial do fogo eterno. Conclusão: assim, de nada adianta a luta pela causa homossexual. De nada adianta a luta contra homens que a condenam por diversos motivos. A homofobia e os atos criminosos praticados em nome dela também são igualmente condenáveis. De nada adianta também uma suposta vitória na justiça humana ou nas igrejas dos que praticam o homossexualismo diante de quem não pratica. Do ponto de vista de Deus, a prática está reprovada desde seu início. Ou seja, a lei humana pode dar causa ganha, mas do ponto de vista da salvação, a causa já está perdida. A luta tem que ser individual, cada pessoa contra seus próprios desejos errados, que são influenciados por forças malignas que não podemos ver e que muitos nem acreditam que existem.
Em Efésios 6,12, Paulo nos adverte quanto a isso. Ele diz: pois temos uma luta não contra sangue e carne, mas contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais.